Olá pessoal da Paróquia Nossa Senhora da Terra, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Carlos, faço parte do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, aqui em Goiânia. Sou professor e estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o tema do mês da Bíblia de 2024, sobre o livro de Ezequiel. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Então, logo nos 3 primeiros versículos do livro de Ezequiel, nós encontramos algumas informações que são muito importantes para nós. Ezequiel é um profeta que virá de família sacerdotal. Isso coloca Ezequiel num grupo social muito bem determinado. Ele faz parte da elite sacerdotal que está em volta do templo na cidade de Jerusalém. Por outro lado, nesses 3 primeiros versículos, é possível situar o profeta Ezequiel no tempo e no espaço. Ele atua junto às pessoas exiladas na Babilônia. E é preciso, então, compreender sobre o exílio da Babilônia para a gente perceber qual é o chão em que pisa o profeta Ezequiel. Se nós pegarmos os 2 últimos capítulos do 2º livro de Reis, nós vamos encontrar uma narrativa sobre o que foram os últimos anos do reino de Judá. Um reino que se negou a pagar tributo para a Babilônia. Por isso, os babilônios marcharam e no ano de 597 deportaram uma parte da sua população, principalmente as elites, para a Babilônia como prisioneiros de guerra. 10 anos mais tarde, diante de uma nova revolta, a Babilônia marcha novamente e deporta mais uma parte da população, vai dizer o 2º livro dos Reis, toda a população da cidade. Destrói o templo, destrói as muralhas e leva mais essa parte da população cativa para a Babilônia, dessa vez como despojos de guerra. Ezequiel vai ser deportado no grupo da primeira deportação, junto com a elite. E é para essa elite que ele vai dirigir sua palavra. O tempo do exílio é um período de crise de identidade, e cresce um não entendimento sobre o presente, o passado e o futuro. As 3 perguntas que aparecem estão relacionadas com isso. Como é que nós viemos parar aqui? Tem alguém que é culpado? Quem é essa culpa? Essa é a primeira grande pergunta. Como é que nós viemos parar aqui? Outra pergunta, onde nós estamos? Onde é mesmo que nós estamos? A terceira pergunta, tem futuro? Para onde nós vamos? O profeta Ezequiel vai ajudar o seu grupo a perceber, a partir da sua profecia, respostas para essas perguntas. E é nessa reflexão que nós encontramos toda a atuação profética de Ezequiel. Ele desenvolve a sua atuação de diversas formas. Então, através de palavras e palavras muito duras, ele vai fazer discursos, por exemplo, como o capítulo 22, onde ele vai dizer que a cidade de Jerusalém é uma cidade sanguinária e por ter derramado tanto sangue chegou onde chegou. Ele vai fazer encenações, como nós chamamos também gestos simbólicos. E nesses gestos simbólicos ele vai tentar chamar a atenção das pessoas para aquilo que está acontecendo. Então ele pega um tijolo, monta uma maquete que vai parecer ali o cerco que os babilônios estão fazendo. Ele vai fazendo encenações ou gestos simbólicos para despertar a atenção das pessoas. A sua profecia vai acontecer também por meio de visões. E visões que precisam ser interpretadas, cheias de símbolos, como aqueles que nós encontramos em outros livros da Bíblia, como o livro do Apocalipse. É um carro muito grande,
que carrega a glória de Deus. Né? E aí vão se desenvolvendo símbolos, chifres e olhos. E é importante decifrar esses símbolos para que a gente possa perceber a visão, o significado das visões que Ezequiel propõe, o que é palavra de Deus nessas visões e para onde Deus encaminha o povo do exílio a partir dessas visões. Ezequiel vai falar também na forma de alegorias. E no momento em que ele comenta sobre os culpados, além de discursos muito fortes, ele vai falar que o reino é como se fosse uma videira que não presta para mais nada. É uma videira que não serve para mais nada, a não ser para ser jogada fora. E quando vai refletir ainda sobre esses culpados, ele vai falar sobre os pastores do povo. Um texto belíssimo que está lá no capítulo 34. E ele vai dizer que o problema são os pastores do povo. Que quando vêm as ovelhas, ao invés de querer salvá-las, eles querem devorá-las. É interessante que nesse texto de Ezequiel 34, Deus se revolta contra esses pastores. E deve ter sido uma crítica duríssima de se ouvir dentro do grupo de Ezequiel. E é uma crítica que depois Jesus, muito tempo depois, retoma. Quando ele, em uma das festas judaicas, onde se lia sobre a ação de Deus como pastor, Jesus diz: eu sou, lembrando Deus do Êxodo, o bom pastor. Os outros são ladrões e assaltantes. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus também bebe dessas imagens de profecia que vem de Ezequiel. Jesus bebe o nome que Ezequiel usa, ou que o livro de Ezequiel usa, Filho do Homem. Profetiza, Filho do Homem, vai dizer Deus a Ezequiel. E esse termo aparece lá, e Jesus, para falar de si, fala também de um Filho do Homem. Isso é muito forte, muito interessante e nos provoca. Jesus bebe também das águas de Ezequiel. E Ezequiel, de tantas formas diferentes, vai fazer a sua profecia. Estamos no exílio. Viemos por tantas razões, como Ezequiel aponta, principalmente pela negligência dos pastores. Essa videira que já não presta para mais nada. Cidade que derrama sangue. E para onde nós vamos? Existe esperança? Então, diante disso, Ezequiel traz a visão que está no capítulo 37. Talvez um dos capítulos mais conhecidos, mais lidos do livro de Ezequiel. Aquela visão do vale dos ossos secos. Os ossos secos em cima da terra são sinal de maldição. Sinal de morte definitiva e sinal de maldição profunda. Eles não estão enterrados, como era o costume daquele povo. Então é sinal de maldição. E é assim como o povo se enxerga. Existe esperança? Existe. Existe. Naquela visão, Deus ordena para que Ezequiel faça a sua profecia. Profetiza, Filho do Homem, sobre esses ossos. Profetiza. E os ossos isolados que estão vão vencendo o isolamento, vão se juntando e vão se reestabelecendo. Mas ainda se tornam cadáveres sem vida. O que é que falta? Falta o Espírito. Então profetiza, Filho do Homem, ao Espírito, como esse vento que está aqui. O vento que sopra. Espírito em hebraico é ruá, vento. Nessa seca que nós estamos vivendo aqui em Goiânia, sopra esse vento do Espírito. E o vento sopra na visão de Ezequiel
sopra sobre os ossos e faz com que eles voltem à vida. Agora, é importante que a gente não se esqueça que para Ezequiel só se volta à vida se o povo escuta a voz profética. Então, primeiro, profetiza para esses ossos: ossos, ouçam a palavra de Javé, diz o texto. É preciso ouvir a palavra que é falada por meio do profeta. Lá no início do livro, Ezequiel tem uma visão onde ele recebe um rolo da palavra direto de Deus e ele engole esse rolo. Meu pai e minha mãe sempre disseram e sempre dizem que a gente é o que a gente come. Então Ezequiel se transforma na própria palavra de Deus. É preciso escutar a palavra de Deus que vem pelo profeta. Mas falta o Espírito. Se o Espírito faltar também, não é possível ter esperança. Então, aonde o povo encontra esperança? Né? É preciso primeiro ouvir a palavra profética, palavra de conversão, de mudança, de ruptura. Se esse povo não escutar o convite que Ezequiel faz à conversão, a mudar os rumos e rever as opções, não vai voltar. Não tem esperança. Porque pode até voltar, mas vai voltar fazendo o que sempre fez e vai acontecer dali para pior. E por outro lado, é preciso o Espírito. Vento que sopra, vento de vida, vento de criatividade. Eu acho que Ezequiel, com o alcance da sua palavra, com a força da sua palavra, também com as suas limitações, é preciso que a gente faça uma leitura muito crítica do livro de Ezequiel. Ele tem uma visão principalmente sobre o povo de Israel, é muito restrita. Então, para ele, o povo, o verdadeiro povo eleito, escolhido por Deus, o povo que importa, é o povo que foi deportado com ele. E isso equivale a uma parcela muito pequena da população. A grande maioria do povo ficou na terra. Não foi deportado em nenhuma das duas deportações. É uma visão muito restrita. Ele vai trazer uma imagem de Deus que sai do templo e vai para a Babilônia, mas vai junto com a elite. Então são imagens que são ambíguas, ao mesmo tempo que elas são muito bonitas. Um Deus que caminha, que vai com o povo, que sai dos templos. A gente só não pode esquecer que ele está falando do seu grupo, da sua elite, que Deus não está com o resto do povo. O resto do povo não importa tanto para ele. Então é uma profecia que a gente precisa ler com criticidade. Mas que nos deixa um sabor e um convite para a gente ampliar essas barreiras. Que a gente faça uma leitura do livro de Ezequiel que nos dê esperança. Que essa frase fique ecoando para nós e em nós. Profetiza, filho do homem. Profetiza. E que a gente possa, com o vento e com a criatividade do Espírito, ampliar as barreiras da profecia de Ezequiel, para que esse Deus seja Deus do povo todo. Que essa esperança não seja só esperança para o grupo dele, mas que seja esperança para todos nós. Renascidos pela palavra, ressuscitados pelo Espírito. Que a gente possa trilhar caminhos de esperança. Que Ezequiel nos ajude, minha gente, a trilhar caminhos de esperança. Acho que, para início de conversa, é isso. Que a gente leia as páginas de Ezequiel pensando nessas chaves de leitura. E que a gente consiga, com a força do Espírito, fazer nascer vida de novo, aonde tudo é morte. Obrigado e até a próxima.